graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma programação do Global Focus e é uma alegria imensa poder estar aqui para dividir, para compartilhar com todos vocês. É um tempo muito especial, um tempo de bênção, um tempo de edificação. Nós nos alegramos porque Deus tem permitido que nós multipliquemos tudo aquilo que Ele tem nos dado. Porque, como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não há nada de que o Senhor nos concede é nosso. Ou melhor, nada do que o Senhor nos concede é meu, ou é nosso da sentada de adoração. Tudo que Deus tem nos dado é das igrejas, é do reino. Não existe no céu divisão de placas, divisão de denominação. Somos um único povo, somos uma igreja. E é maravilhoso poder saber que várias pessoas de diversas denominações assistem nossa programação. Porque a nossa programação é totalmente voltada para você, que tem o desejo de aprender e de experimentar e de conhecer a vontade e a palavra e o poder de Deus. Hoje nós temos a alegria imensa de dividir com vocês um testemunho do pastor Washington, um testemunho de conversão extraordinária, e ele está trabalhando conosco, apoiando esse ministério, tem nos ajudado tremendo, e vocês verão uma pessoa que se converteu do catolicismo ou da idolatria, como você queira, uma experiência tremenda de lá de Juazeiro do Norte. Com certeza todos vocês serão muito abençoados, muito edificados. É uma alegria para nós ter cada um de vocês conosco, orando, nos ajudando, nos incentivando, nos apoiando. Fique conosco nos próximos minutos, certamente Deus vai falar ao teu coração e vai te abençoar. Por onde
Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar boa notícia da graça de Deus. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades têm com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa. Eu nasci em uma família católica. Desde criança, a minha mãe me levava à igreja, que ficava assim cerca de uns 500 metros da minha casa. E desde cedo, então, eu aprendi a crer em Deus, a respeitar a Deus, a família. E então todos esses princípios, desde tenra idade, já eu conhecia. Chegando aqui em Juazeiro, então podemos ver todas aquelas expressões religiosas das pessoas, e então aquilo me fez me tornar mais religioso ainda. E ali eu deixei, na estátua do Padre Cícero, eu deixei minha fotografia amarrado numa fita ali na bengala do Padre Cícero, da estátua do Padre Cícero, e fiz uma promessa para voltar a Juazeiro, trazendo uma esmola para cada mendigo que eu encontrasse na cidade, pois ali, quando eu estava descendo a estátua, subia e descia aquela escadaria da estátua, muitas pessoas estavam sentadas, mendigando, pedindo esmolas. Então aquilo fez com que eu sentisse esse desejo de fazer esta promessa para voltar a Juazeiro agora todo ano e trazendo uma esmola para cada mendigo. Assim fiz durante todo o ano de 1981, né? Eu então passei juntando dinheiro e fiz assim um pacote de dinheiro, assim mais ou menos de uns 20 centímetros de notas de 1 cruzeiro, que eu ainda guardo algumas notas ainda na minha Bíblia como recordação de dinheiro ainda que sobrou daquela época. Então, no ano seguinte voltei, paguei a promessa, vim já com um grupo maior de amigos também. E assim a gente, cada mendigo que encontrava, entregava a esmola e os cofres da igreja, enfim, né? E cheguei onde estava a bengala do Padre Cícero, eu olhei e não vi mais a minha foto, não vi aquela fita que eu tinha deixado. Então, aquelas coisas não preencheram, né, o que estava faltando no meu coração. Bem, daí eu comecei a buscar a Deus de várias formas, lendo livros, até que um dia encontrei um jovem de uma família que veio do Rio Grande do Sul, morar no Rio Grande do Norte, por incrível que pareça, atrás do meu comércio, em Natal, no bairro de Neópolis. E então ele me sugeriu que eu lesse a Bíblia, quando me viu lendo um livro religioso. Ele me emprestou a Bíblia dele, e assim eu comecei a ler a Bíblia. Achei muito interessante, porque ali relatavam algumas histórias que eu tinha ouvido falar ainda quando criança. E fiquei muito entusiasmado para conhecer mais a palavra de Deus. Assim, devolvi a Bíblia dele, fui até a livraria e comprei uma Bíblia e continuei lendo. Eu li a Bíblia toda, praticamente de Gênesis a Apocalipse, com todos os comentários, né, que tem na Bíblia católica. E desta leitura eu descobri uma coisa muito interessante que marcou muito a minha vida. Foi que Deus, ele se comunica com os homens, que os homens podem falar com Deus. Então, com esta descoberta, eu senti o desejo realmente de conversar com Deus, de falar com Deus. E comecei a praticar muitas coisas que eu tinha visto na Bíblia. Por exemplo, Abraão tinha passado 40 dias jejuando. Jesus também passou 40 dias jejuando. Eu cheguei a passar 48 horas, porque eu tinha muita sede de Deus, muito desejo de me encontrar com Deus. E no dia que eu tive o encontro com Deus, eu saí para umas campinas assim distantes da minha casa, que a gente morava numa chácara, e ali eu cheguei e falei assim para Deus: olha, Deus, hoje eu quero falar contigo, hoje o Senhor vai falar comigo. E então fiquei ali durante algum tempo, e
durante o tempo todo não vi nenhuma manifestação de Deus falando comigo. Assim eu fui para minha casa, chegando lá deitei na minha cama, muito decepcionado, porque a partir daquele instante começou a passar o filme da minha vida, me revelando que eu realmente era um grande pecador. E assim eu fiquei muito triste e cheguei até mesmo a desejar a morte. E ali, na minha cama mesmo, nessa tristeza, eu estava folheando a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, então encontrei aquele texto que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, neste momento, quando eu percebi estas palavras de Jesus, quando eu li estas palavras, foram como o próprio Jesus falando ao meu coração. E a partir daquele instante, eu entendi que precisava de receber Jesus como Salvador. Eu convidei Jesus para morar no meu coração a partir daquele instante e eu experimentei a maior alegria e o maior gozo da minha vida. A partir daquele instante, realmente eu passei a ser uma nova criatura. E então o pastor Antônio Martins, ele chegou num domingo, eu estava no acampamento batista em Ponta Negra, em Natal, e ele então perguntou assim: e aí, está disposto mesmo aí para participar da trans? Eu disse: sim. Tem alguma vaga? Ele falou: desistiu uma pessoa e então você está convidado para participar. Está pronto para ir hoje? Eu digo: peraí, eu tenho ainda algumas coisas para fazer, porque eu era comerciante, tinham várias entregas para serem feitas, dinheiro para receber, mas eu consegui dar um jeito e na terça-feira pela manhã eu estava lá com o grupo em Currais Novos, participando daquela trans, e quando eu pisei naquele chão, com a pessoa que estava do meu lado para pregar o Evangelho, eu me senti como realmente Jesus e os discípulos, saindo 2 a 2, pregando o Evangelho. Daí, o meu processo já estava no seminário, para estudar, fazer o curso de teologia, e depois desta trans, que eu fui para passar um mês e passei 10 semanas, então já praticamente saí da trans para ir para o seminário. E quando eu passei em casa, que peguei minhas malas, naquela ocasião meu pai chorou pela primeira vez, porque ele antes tinha dito, quando eu fui participar da trans, ele tinha falado assim: por que você não leva logo as malas? E agora eu estava chegando em casa, pegando as malas para ir para o seminário. Um dos exemplos de transformação mais marcante que nós podemos aqui falar é da família de Maurício e Eunice. Quando ela chegou na igreja, veio porque estava com enfermidade. Tinha um problema aqui, um caroço na barriga, e não tinha mais pele para fazer a cirurgia que o médico disse que tinha que fazer. E o médico falou que não tinha mais, achava que não tinha mais jeito, que não dava mais garantia para aquela cirurgia. E ali nós então atendemos a Eunice, conversamos com ela, ela disse que sabia que não tinha mais jeito, mas tinha que fazer. Pregamos o Evangelho para ela, e ela então ali confessou Jesus como Salvador, e nós então orientamos que ela fosse para a mesa de cirurgia, confiando que Deus estaria com ela naquele instante. E então a Eunice, depois da cirurgia, reagiu muito bem, confiando em Jesus. Depois que ficou totalmente recuperada, ela disse que prometeu a Deus ter um culto de gratidão na casa dela, e disse para o marido que ia fazer. E assim foi. No dia do culto nós fomos lá, a igreja, grupo de coreografia, a banda sertaneja que nós temos também foi cantar ali, aquela festa toda programada. E ali realizamos o culto e foi uma maravilha. A Eunice no final deu testemunho dizendo que não precisava de ídolos que precisavam de ser carregados, porque o Deus dela era quem carregava a gente e não a gente carregar os ídolos. Ela falou que o Deus que ela cria não precisava de ser abanado, de ser limpo assim, com tirar a poeira, porque Ele era quem tirava a sujeira dos nossos pecados. Então foi uma coisa maravilhosa, E o esposo dela ali naquele momento, sem a gente entender nada. Depois ele deu testemunho na igreja que naquele dia do culto tinha contratado uns capangas para acabar aquele culto. E o primeiro tiro ia ser em Eunice
o segundo no pastor, que era em mim, e o terceiro nos outros que estavam ali. Então, ele deu testemunho dizendo que naquele momento, na hora que saiu para ir buscar os camaradas para acabar o culto, ele falou que Deus falou ao coração dele dizendo que ele não devia fazer aquilo. E então ele foi lá onde os camaradas estavam, e quando chegou lá, então ele ofereceu dinheiro para os camaradas não virem mais. E então ele falou que os camaradas ficaram revoltados com ele, queriam até mesmo já atirar nele. Mas pela graça de Deus, né, aqueles camaradas aceitaram a proposta dele, e ele voltou e chegou até a servir, né, bolo e lanche depois do culto para as pessoas. Nós somos seus missionários de missões nacionais aqui em Juazeiro do Norte, região do Cariri, e gostaríamos de dizer para você que está nos assistindo neste momento que esta é uma parte deste Brasil, que é um país continente cheio de desafios, e que muitos ainda pensam que o Brasil já é um país evangelizado, que o Brasil já é um país alcançado. Então basta olhar para as estatísticas, né, de várias cidades brasileiras, de várias regiões brasileiras, como o Nordeste brasileiro. Então, quantas cidades ainda precisam de ser alcançadas? Mais de 300 cidades com menos de 1% de evangélicos aqui em nossa região. Cidades com 42 mil habitantes que nós ainda não plantamos uma igreja lá. Então, são muitos os desafios. O que nós fizemos até agora é como se fosse um pouco diante do muito que ainda se constitui um grande desafio para todos nós. E a Igreja Batista da nossa convenção precisa de abraçar este desafio da evangelização do Brasil. O nosso povo, como você pode ver, está buscando resposta em ídolos, em coisas que não podem satisfazer aos desejos do seu coração. E você sabe que esta gente que busca solução em todos os caminhos que não podem preencher este vazio, elas não podem compreender o Evangelho, porque a palavra de Deus diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não podem compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que já experimentaram Jesus Cristo em suas vidas, somente aqueles que foram transformados e compreendem a dimensão do Evangelho, são os que podem contribuir para a salvação daqueles que continuam perdidos, sem esperança, sem salvação, e que nós sabemos que eles por si mesmos jamais poderão ser salvos. Então, o Brasil espera que cada um de nós contribua, que cada um de nós coloque a nossa vida à disposição do Reino de Deus, e cada um de nós esteja fazendo a nossa parte para que o nosso povo possa conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Missões Nacionais espera por você. O Brasil espera por você. Nós que estamos nos campos dependemos daqueles que estão sustentando as cordas para que o nosso povo possa conhecer o Evangelho. Estamos aqui em Juazeiro, nossa família, fazendo a nossa parte. Centenas de outros missionários estão espalhados por este Brasil, colocando suas vidas, suas famílias à disposição da salvação do nosso povo. E você? Qual a sua parte neste processo? Contamos também com você. Que Deus abençoe sua vida, que possa contar com a sua vida como um discípulo, como um instrumento nas mãos de Deus para a salvação do nosso povo. Que Deus nos abençoe. Você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Ore, leia a Bíblia, busque uma igreja onde você possa se manter envolvido e ser um instrumento de proclamação e testemunho do reino de Deus em nossa nação. Ok, pessoal, olha nós aqui outra vez, que bênção maravilhosa ver o que o poder de Deus pode fazer. Quantas pessoas estão desiludidas, quantas pessoas estão angustiadas, estão escravizadas, estão cegas, literalmente cegas espiritualmente, e não conhecem a alegria da salvação, não conhecem a paz que só Jesus pode dar. E como nós vimos na vida do Washington, que tremendo é o poder de Deus
não somente o poder de Deus transformando a vida do Washington, todos vocês testificaram que hoje ele é uma nova criatura, uma pessoa totalmente transformada, mas o poder de Deus em nos levar, após nos transformar, nos levar para abençoar outras vidas. Eu quero aqui trazer uma breve meditação para nós nesse momento, que é um versículo muito conhecido, Mateus capítulo 9, versículo de número 38. Certamente você conhece de cor esse texto, e eu quero dividir com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: rogai, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Nós temos a alegria de estar através dessa programação, através da TV Seara, entrando no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, às vezes até mesmo fazendo um lanche em algum restaurante, e aí você passa a ouvir essa palavra, e você é sabedor de que o Senhor Jesus confronta seus discípulos, dizendo: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Nós vimos o Washington, nós temos a alegria de dividir com vocês que temos centenas de missionários no campo, no Brasil e fora do Brasil, alcançando as nações. E esse é o chamado de Deus para cada igreja, para toda a igreja, a obra de missões. E eu quero dividir com você não algo novo, algo que você já sabe, algo que realmente você sabe, que não somente eu, não somente você, mas toda a igreja de Cristo deve fazer. Quando o Senhor fala aqui claramente: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, o Washington foi um, eu estou sendo um agora, e você também é um trabalhador, é um ceifeiro para a seara do Senhor. O que nós queremos dividir com você hoje é o que você já sabe. Existem quatro maneiras de você obedecer o chamado do Senhor, está dentro da visão missionária do Senhor. A primeira é fazer como Washington. Vai, é ir. O Senhor nos fala claramente: ide, fazer discípulos de todas as nações. Nós devemos pensar seriamente sobre isso, pois nós buscamos tanto do Senhor, aguardamos tanto do Senhor. Todos os dias oramos ao Senhor e estamos na dependência do Senhor. E não que Deus esteja dependente de nós, mas Ele espera, Ele aguarda, Ele deseja que nós, devedores do Senhor, cumpridores da Sua palavra, obedeçamos o ídolo do Senhor. Quando Ele fala aqui: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, é porque não é só em Juazeiro do Norte, não é só no Iraque, no Irã, no Líbano, na Turquia, não é só em todo o Nordeste, todo o Sudeste, aqui também em Santos, aqui na nossa Baixada Santista. Na verdade, Deus está comissionando-nos para ir e fazer discípulos, e alcançar vidas e alcançar as nações. O Senhor nos fala claramente em toda a sua palavra. No Salmo Ele nos fala: dar-te as nações por herança. O Senhor nos fala em Gênesis: abençoarei através da sua vida todas as famílias da terra. Esse é o desejo de Deus. Este é o desejo de Deus através da minha vida, através da tua vida. A segunda maneira que nós podemos falar realmente de como fazer a obra do Senhor, a obra missionária, é orando. Como nós precisamos de oração. Queridos, a necessidade é muito grande. É importante que nós tomemos uma decisão. É importante que nós comecemos a participar e entender, porque nossos dias estão voando, nossos dias estão passando muito rápido. E a nossa geração não está fazendo o seu papel. Eu temo realmente que nós percamos a nossa oportunidade de anunciar o Evangelho, de fazer a diferença. Eu temo realmente. Eu louvo ao Senhor porque vidas estão sendo despertadas. Nós nos alegramos com um testemunho de um jovem da nossa igreja, o Marcos Venâncio, que esteve durante 5 anos jogando futebol ali na França. E na semana passada, alguns dias atrás, nós recebemos notícias de uma matéria de uma jornalista da Suíça que fez uma matéria a respeito do despertamento das igrejas na França. E ela destacava de maneira muito carinhosa o ato do Marcos, conhecido como Ceará, entregando uma Bíblia para o presidente da França. Que oportunidade maravilhosa, um atleta. E nós temos ouvido a respeito do avanço do islamismo de tal forma, e a igreja? Onde é que a igreja se encontra? O que a igreja está fazendo? Eu temo, nós perdemos a oportunidade. Então nós temos que avançar e avançar. Não podemos deixar o espiritismo, não podemos deixar o islamismo
seitas orientais invadindo e destruindo aquilo que a igreja tem que construir ou precisa construir. E na verdade a nossa missão é proclamar o nome do Senhor em toda a terra. Nós devemos seguir o exemplo de Washington. Não perdemos a oportunidade. O Washington foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Minha vida, sua vida tem sido transformada pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus abençoará as nações. A palavra de Deus abençoará muitas vidas. Queridos, a última maneira de se fazer missões é ser. Deus quer que nós sejamos filhos de Deus. Você não precisa fazer muito para ser um grande missionário. Só seja um cristão verdadeiro. Seu testemunho, seu caráter, sua vida de santidade, sua vida dentro de casa, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento na empresa, na escola onde você estuda, a tua submissão, você estar debaixo de autoridade, porque debaixo de autoridade é um princípio que você vai aplicar em tudo na vida, tanto na igreja, quanto na família, quanto no trabalho. Se você quebrar esse princípio da autoridade, você vai estar dando um mau testemunho. Uma das maneiras de se fazer a obra missionária, tenha isso em mente, é justamente isso. É você ser e ser um cristão, ser um filho de Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor tem nos ensinado claramente. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande. Você vai observar que no capítulo 10, logo em seguida, após o versículo 38, capítulo 10 em Mateus, o Senhor chama seus discípulos e os comissionam de 2 em 2, anunciando. E o mais fantástico não foi o trabalho árduo deles terem ido pregar o Evangelho. O mais fantástico foi a alegria com que eles voltaram, celebrando ao Senhor, festejando ao Senhor, surpreendidos, porque o poder de Deus os seguiam. Esse é o tema de missões mundiais para esse ano. Testemunhando no poder do Espírito Santo de Deus, Atos 8. Meu querido, eu quero ficar aqui. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Vamos orar? Ó Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma programação. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida daqueles que nos assistem nessa hora, porque eu sei que o Senhor tem propósito, tem chamado para cada um. O Senhor tem planos de avivamento, de cura e de bênção e de despertamento para a sua igreja. Ó Senhor dos exércitos, assim como o Senhor usou o Washington, usa nossas vidas, que possamos proclamar a tua palavra. Ó Deus amado, e não é idolatria, não é imagem, não é dependência, não é o pecado, nada pode impedir a ação e o mover do Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus, eu peço a tua bênção para aqueles que nos assistem nessa hora. Que o Senhor venha guardar, sustentar e abençoar cada família, cada vida, cada ministério. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, e até a próxima programação, em nome de Jesus.